Boa tarde. Eu acho que eu preciso baixar um pouquinho isso aqui. Não é que eu seja baixinha, é que eu prefiro... Não é que está muito alto mesmo. Tá bom. Obrigada pela companhia de vocês que estão aqui, vocês que estão assistindo em algum lugar, em algum momento. Então, boa tarde para quem está aqui, para quem está assistindo agora. Boa noite, bom dia para aqueles que vão assistir outros horários. Que possamos aproveitar este momento, este instante, porque a vida é um instante. Nós vamos iniciar hoje, durante alguns meses, vamos estar aqui todos os meses para conversar com vocês sobre uma obra fantástica de Emmanuel Chico Xavier, que é Pensamento e Vida. Trazendo essas reflexões dessa obra, eu pretendo contribuir com as nossas reflexões acerca da necessidade do autoconhecimento. Para quem já é espírita, ou para quem conhece o espiritismo, já deve saber que um dos princípios fundamentais do espiritismo é a imortalidade da alma e a reencarnação. Assim, a mensagem espírita, ela é de fundamental importância para que nós possamos aproveitar a nossa encarnação. E não tem um outro caminho mais eficaz para nós aproveitarmos a encarnação, ou como diz Allan Kardec, para sermos felizes ainda nesta vida, não tem outro caminho senão o do autoconhecimento. Porque é no autoconhecimento que eu vou começar a identificar quem eu sou, de onde eu vim, o que eu preciso fazer para aproveitar a encarnação, uma vez que todos nós temos um planejamento reencarnatório, ou seja, nós temos um objetivo, nós traçamos valores e metas, fins importantes, pelo qual nós estamos aqui. Vocês já pararam para pensar quanto deve acontecer no universo, quantas coisas são necessárias para que um espírito se ligue ao corpo físico? O espírito que é sutil, que é essência divina. Para se vincular a um corpo material, desde o momento de uma concepção até todo o desenvolvimento desse ser, o processo que ele vem fazendo para se ligar ao feto, desde a concepção até se completar no nascimento, diz os espíritos que a concepção, o espírito começa o vínculo dele a partir da concepção e ele vai se desenvolvendo a cada tempo que passa e no nascimento se completa e a partir daí novos processos. Então, é uma dinâmica certamente incrível e maravilhosa, oriunda das leis de Deus. Então, são forças incríveis no universo que se movimentaram para que cada um de nós estivéssemos aqui hoje, encarnados. Então, você já parou para pensar no valor de estar encarnado? No valor de viver? Porque muitas vezes, hoje, a depressão, que tem aí uma porcentagem enorme de seres humanos com depressão, com todos os tipos de transtornos mentais, e que esses transtornos mentais, eles são causados pela falta de sentido da vida. E o que é o sentido da vida? É a própria vida. E muitos de nós, como diz o poeta, muitos seres que vêm para a Terra, passam pela vida sem viver. O sentido da vida é a vida. Mas eu preciso encontrar essa vida. Aonde, Elaine? Em mim. E para isso eu preciso aprender. Eu preciso aprender a sair do modo sobrevivência, porque é o que nós fazemos aqui na maioria das vezes. A maior parte de nós encarnamos aqui e passamos a sobreviver dia a dia. Quantas pessoas dormem e acordam pensando no que tem que pagar, no que tem que comer? Está no café da manhã pensando no que vai almoçar, nem terminou de almoçar, já está pensando no que vai jantar. Termina de jantar e o que será que vai ter amanhã para comer? Na busca
por um parceiro, uma companhia, alguém que conviva, saber como é que eu vou criar meus filhos, como é que eu vou casar, se eu for casar, como é que eu vou comprar uma casa, se eu comprar uma casa, como é que eu vou ter um carro, se eu for ter um carro, como é que eu vou ter gasolina, como é que eu vou comprar o pneu, e por aí vai. E por aí vai. Essas coisas não são importantes? São. São importantes no plano da matéria, mas elas não são definitivas. Junto com elas, eu preciso de algo maior. Eu preciso do sentido para viver. Porque todas essas coisas, todos os mecanismos, todos os recursos que nós já temos no mundo material para desfrutarmos, para aproveitarmos, que são coisas também maravilhosas de se viver, elas não são o fim, elas são meios para o nosso progresso espiritual. Porque esse é o objetivo da encarnação. No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, qual é o objetivo da encarnação? E ele diz, o desenvolvimento, o melhoramento gradativo da humanidade, o progresso, a evolução do espírito. Para isso, nós precisamos desse processo do autoconhecimento. Este livro, Pensamento e Vida, o Emmanuel explica, na introdução, que todos esses assuntos aqui tratados, ele trouxe para a Terra, através da mediunidade de Chico Xavier, para nos orientarmos acerca de um estudo que é feito no mundo espiritual, entre a morte e o renascimento, nas escolas chamadas escolas de regeneração. Antes de nós encarnarmos, nós passamos por essas diversas escolas no mundo espiritual. A partir do planejamento reencarnatório de cada um, ou seja, eu me planejo, é como uma profissão. Olha, você, para ter uma profissão, você precisa fazer o quê? Precisa estudar, se matricular numa escola. E aí você precisa cursar, você precisa fazer um curso que te capacite para essa profissão. Para reencarnar, nessa dinâmica maravilhosa, como falamos no início, também não dá para ser de qualquer jeito. Ninguém faz nada de qualquer jeito. Para tudo na vida há um preparo. Certo ou errado? Como é que você faz as coisas sem se preparar? Se você vai fazer um bolo, se você nunca fez, você tem que encontrar um jeito de saber como é que faz. Hoje é fácil, né? Você vai lá no YouTube e rapidinho você sabe como é que faz. Mas você precisa de algum recurso, então nós precisamos sempre de preparo. O nosso planejamento reencarnatório, nós fazemos e nos preparamos. Segundo Emmanuel, aqui na introdução, nas escolas chamadas Escola de Regeneração, onde passamos a experimentar esses estudos para essa fase temporária que vamos passar na vida física. Olha, já que nós vamos ficar temporariamente internados na esfera física. Temporariamente. Então, viemos aqui passar um breve instante, e aí nós precisamos desse preparo. O primeiro capítulo é justamente esse, o tema da nossa conversa de hoje, o espelho da vida. É lindo esse tema, não é? O espelho da vida. O que será o espelho da vida? O que vocês acham que é o espelho da vida? Não, você está na frente de um espelho, qual a imagem que você vê? A sua imagem física, né? O seu corpo físico, da forma como você está ali, apresentado fisicamente. Essa é a imagem do corpo. Então, é o espelho que reflete o corpo. E qual é o espelho da vida? O que reflete a vida? A nossa mente. Imagine se tivesse um espelho que você pudesse olhar e refletisse os seus pensamentos. E aí? O que você acha que você viria? O que estaria passando lá? O que estaria retratado? Se fosse em relação à imagem. Vamos trabalhar aqui, vamos lembrar aqui de Jung, da psicanálise, trabalhar um pouco o simbolismo. Se você fosse imaginar uma imagem que aparecesse no espelho, que refletisse o pensamento, qual imagem aparecia? Uma rosa, um lobo, um canhão, uma arma, um passarinho, uma árvore. Qual seria o símbolo? O que você acha que apareceria? Então, não aparece, não é? A não ser que nós possamos trabalhar um processo terapêutico de simbolismo, a gente possa desenhar isso. Mas existe esse espelho, que é a nossa mente. E quando nós, segundo Emmanuel, quando as pessoas
olham para nós, mesmo de forma inconsciente, é isso que elas veem. O espelho da nossa alma, que é a nossa mente. A mente, ela é a casa do espírito, ela é a alma. Então, quando eu falo mente, eu estou falando de espírito, falando de alma. O espelho da alma é a vida. A vida aqui na Terra é a alma. O espírito encarnado é a alma. Então, o espelho da mente, ele reflete quem nós realmente somos. E ele é a nossa mente, como diz o Emmanuel, ela é o espelho da vida em toda parte, tanto no plano material quanto no plano espiritual. Ele vai dizer que a mente, ela vai se desenvolvendo em vários processos. E no princípio do projeto existencial de um espírito, ela está vinculada nos seres primitivos apenas como instinto. Então, nos seres primitivos, como nos animais irracionais, é só o instinto. Nós, quando estamos no nosso princípio espiritual, é só o instinto. Hoje nós temos o quê? Instinto também? Não é? Temos o instinto. O instinto para manter a nossa sobrevivência na Terra. E o que acontece junto com o instinto? Vamos evoluindo. E na alma humana, que já somos nós, espíritos mais evoluídos, enquanto razão, enquanto mente, essa mente, ela vai estar envolvida com a inteligência, já é a nossa inteligência funcionando, só que com um item a mais, as ilusões. Por isso, quando eu falo da importância do autoconhecimento, estudar essas questões por conta da necessidade do autoconhecimento, porque o autoconhecimento ele tem a ver o quanto nós somos envolvidos com as ilusões. As ilusões dos sentidos, a ilusão do controle, a ilusão de querer estar certo sempre. Quantas ilusões permeiam a nossa vida? Quantas ilusões você acha que está aí, refletindo na sua alma? E ele vai lembrar que espíritos mais aperfeiçoados, essa mente, ela vai retratar, ou seja, ela vai espelhar a glória divina. Aí eu lembro de Jesus, lá no Sermão do Monte. Bem-aventurados os pacificadores, os que promovem a paz, porque serão chamados de filhos de Deus. Como que eles serão chamados de filhos de Deus? Porque eles vão refletir. Então, aquele que promove a paz é um ser... Quem conhece aqui a prece de Cáritas? No final, qual é a última frase da prece de Cáritas? Senhor, dai-me a simplicidade, para que a minha alma possa ser o espelho, onde possa refletir a vossa divina imagem. Você já pensou? A sua alma sendo um espelho, onde reflita a imagem de Deus. E Jesus diz que essa imagem de Deus, ela pode ser traduzida pela paz, quando ele diz no Sermão do Monte, bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados de filhos de Deus. Porque irá refletir, e é o que o Emmanuel diz. Quanto mais o espírito evolui, num patamar de maior evolução, ou seja, aquele que promove a paz, promove o bem. Mas nós não conseguimos fazer isso sem antes, como foi lida na mensagem, sem começarmos o exercício da simpatia e da bondade, que são virtudes primordiais, essenciais. Eu não consigo aprender a amar se eu não aprender a arte da simpatia. Ninguém ama sem ser simpático. Porque a simpatia me impede de julgar. Porque eu não tenho tempo para amar enquanto eu estiver ocupado julgando o outro. Percebe a diferença? Então, é esse o espelho, é essa que a nossa mente precisa refletir. Esse movimento que o Emmanuel nos fala é que a nossa mente, já com a capacidade de desenvolver a inteligência, porque a inteligência é atributo do espírito, ela só não evolui mais adiante, com mais rapidez, porque nós nos envolvemos muito com a ilusão na Terra. Nós vivemos muito envolvidos, nós somos os iludidos, né? Mas como sair da ilusão? Como eu vou saber que as coisas que eu vivo são ilusão?
Com o autoconhecimento. Buscando entender quem eu sou. Porque aí não é nem quem eu sou. Eu gosto da fala quando a gente diz assim, quem eu sou? E aí eu gosto de pensar, o que é você? O que é você ser humano? O que é um ser humano? A gente sabe. Percebe que o que é um ser humano? Porque quem sou eu? Bom, na essência eu sou um espírito imortal, mas aqui eu sou um ser humano. E o que é um ser humano? Então eu preciso conhecer essa realidade. E segundo Emmanuel, o ser humano aqui, ele é dotado de razão e inteligência, e ele tem uma mente que vai refletir como ele vive essa experiência. E aí o que acontece? A posição espiritual, a nossa posição espiritual, ela vai ser demonstrada a partir da nossa mente. Por isso que eu falei, se você tivesse um espelho onde pudesse refletir os seus pensamentos, o que ele refletiria? A angelitude, de fato? Porque é muito fácil eu dizer, gente, eu sou tão boa. Sabe a simpatia e a bondade? Nossa, né? Eu sou muito simpática, eu sou muito boa. Então, eu posso fazer aqui, né, representar um papel de boa, de uma pessoa. Então, eu posso fazer isso dentro de um espaço de convivência, lidando com as pessoas. Eu posso criar uma arte de convivência. Mas eu sou isso mesmo? Segundo Emmanuel, a mente, aquilo que quando nós olhamos, o cérebro, a minha mente, ela me diz, eu penso que as pessoas estão vendo aquilo que eu digo que eu sou. Mas sabe o que ele diz aqui? Que, de certa forma, as pessoas nos veem, o que elas veem refletido é o nosso coração. Mesmo que a gente não queira, o nosso coração reflete quem nós somos. Quando você está com raiva, alguém olha para você, o que a pessoa diz? Nossa, você está tão linda com esse olhar de simpática. É assim que a pessoa diz? Não. Tu está com raiva, é? Está com raiva de quê? Menina, está com uma cara horrível, o que te fizeram? Não é? Não é assim? E aonde é que está a tua raiva? No coração, né? Na emoção. A raiva é uma emoção. Ela é misturada com os sentimentos e as pessoas veem. Agora, se você está apaixonada, né? Sai por aí apaixonado, né? Dizendo bom dia para o poste, lendo poesia na lata de sardinha, né? Todo mundo vai ver, né? E a pessoa está olhando o quê? Teu coração. Só que, na maioria das vezes, nós passamos pelo mundo, passamos pelas pessoas alheias, sem perceber que elas estão olhando a nossa imagem, estão vendo o nosso coração. E aí, para que as pessoas tivessem sempre uma boa impressão minha, o que eu teria que estar? Alerta, né? 24 horas, não poder me distrair em nenhum momento. Então, se eu quero parecer simpática, eu não posso me distrair em nenhum momento da simpatia, do papel da simpatia. Só que a gente se distrai. E aí é que está a confusão. Aí que está a confusão. Aí que vem os julgamentos. E quando eu sei que alguém falou algo a meu respeito, aí o que acontece? Eu acho bom ou eu acho ruim? Eu acho ruim, né? Aí vem aquela história do milindre. Nossa, pelo amor... Olha lá, tu nem sabe que a Namico falou de... eu não acredito. Eu não acredito. Falou, morada cristã, você está bem longe dela. Aí eu sento para ali, né? Oi, Namico, oi. Né? Mas a Elaine me tratava tão bem, agora Elaine... O que será que aconteceu? É que ela viu o meu coração, em algum momento. Ela acabou comentando com alguém, que alguém veio e comentou comigo. Eu sei que não é o caso de vocês, que as pessoas não gostam de fofoca, né? Estou supondo que essas coisas acontecem. O que acontece? É que nós pensamos que nos armamos todo, que as nossas máscaras são perfeitas. As nossas máscaras não são perfeitas. E essa dificuldade que nós temos de sermos realmente autênticos. Lembra de Jesus? O reino de Deus é para aqueles que se assemelham a uma criança. O que a criança é? Né? A criança ela tem o ego, tem um lado do ego superior, né, infantil, que é aquele ego da espontaneidade, da naturalidade. Ela não esconde, ela é natural, ela é espontânea.
Só que nós ainda não conseguimos viver. Nós crescemos e criamos muitas máscaras, muitas aparências, muitas condições. Nós somos cheios de condições, cheios de preferências, sem saber exatamente o que cala em nosso coração, o que diz a nossa mente sobre nós. Entende a diferença? Que é uma condição legal de nós fazermos assim. O Emmanuel nos lembra que nós somos apresentados ao mundo pelo coração. Então, queiramos ou não, é isso. Então, se eu quero que as pessoas sempre me vejam bem, de que eu tenho que cuidar? Da minha mente e do meu coração. Porque é assim que as pessoas vão me ver. É assim que as pessoas vão me olhar. Sempre. E aí o outro, em vez dele ser o meu inimigo, que só vê meu defeito e vai falar de mim e eu vou ficar com raiva, ele pode ser um agente para me ajudar nesse processo de autoconhecimento, de evolução. Se eu não busco ajuda, se eu não faço nenhum processo de estudo, de autodescobrimento, de terapia, seja lá qual for o processo que eu faça para o autoconhecimento, porque dificilmente a gente consegue isso sozinho, mas aí eu tenho alguém que, pelo menos aquilo que o outro está apontando de mim, se eu parar para me olhar, vai me ajudar. Mesmo com raiva, mesmo melindrado, sabe? Mas é importante fazer esse autorreconhecimento, esse conhecer o terreno. Assim, o Emmanuel diz que a força do pensamento ela vai gerando tudo, porque ela é uma força geradora. Deixa eu ver aqui, a tecnologia, que nós amamos tanto a tecnologia. Aonde começou a tecnologia? O que vocês acham? Onde foi que surgiu o primeiro movimento da tecnologia? Surgiu aonde? Vocês sabem? Isso, na mente. Na mente de alguém. Primeiro, a pessoa pensou. Entende? Primeiro a pessoa pensou. Para poder acontecer. Tudo que você vive hoje, tudo que você fez hoje, tudo que você tem, você primeiro pensou. Aí você pode dizer, não, mas eu não pensei. Tem coisas que eu nem pensei e disse, nem pensei e aconteceu, pensou. É porque você não lembra que pensou. Entende? Já passou pelo seu pensamento. Porque o pensamento ele é uma força geradora. Por isso Jesus diz, olha, buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Pedi e acharei. Tudo isso é no pensamento. A gente fica querendo traduzir isso. Jesus falava para o espírito, para a alma. Tudo que você pensa, começa a prestar atenção. O pensamento, que é o recurso da mente, é o espelho da vida. E o Espírito Emmanuel diz, você quer o bem, então pensa no bem, busca o bem, que o bem te encontrará. Acontece que nós, a maioria, grande parte da população, ainda prefere pensar nas coisas que são desagradáveis, que são desajustadas. E aí criam transtornos para a sua própria mente, para a sua própria situação física. Onde começa a doença? Na mente. E hoje é comprovado cientificamente. Entende? A forma como você pensa. Nós precisamos atentar para essas questões. Aqui em Manaus mesmo, esse ano passado, em dezembro, teve um seminário na UEA sobre saúde e espiritualidade. Procurem lá no YouTube que tem um seminário da UEA sobre saúde e espiritualidade. Assistam, são várias palestras. 3 horas de palestra, assistam lá. Todo dia assisti uma para você ver. São pequenininhas, mas com informações preciosas acerca desse movimento que o ser humano tem feito com o pensamento e os prejuízos. Ou seja, o mundo hoje ele é o resultado do pensamento coletivo da humanidade. A forma como nós fomos pensando o mundo, ele foi se tornando. Ele foi viver, ele foi se transformando. Em todos os domínios do universo, diz o mentor espiritual, vibra a influência recíproca. As pessoas se unem por esse acordo de pensamento. As pessoas que pensam em bloco, que fazem esses grupos,
de manifestações de toda ordem, seja para o bem, seja para o mal, seja para a paz, seja para a violência, ali é uma combinação de pensamento. Se você pensa na paz, qual é o grupo que você vai estar vinculado? Ao grupo que pensa na paz. Se você pensa em violência, você vai vinculado a pessoas, ao grupo que pensam em violência. Porque é uma tendência do espírito ainda a pensar em bloco. Mas o processo de evolução é quando nós conquistamos a autonomia. O ideal é que nós possamos construir uma base para a nossa mente, que nós possamos ter os pensamentos autônomos, nós que temos a base dos nossos próprios pensamentos, para não vivermos em bloco, em manada. E eu possa saber exatamente o que é melhor para mim, o que é melhor para o meio em que eu estou inserido, porque eu tenho condições de decidir isso. A Idade Média, ela termina a Idade Média com o pensamento de René Descartes, penso, logo existo. E começa daí, a partir desse tratado, a Idade Moderna, onde o ser humano passa a prestar atenção e saber, ter consciência de que ele é um ser pensante. Hoje, no século XXI, nós vamos além de Descartes. Não é mais penso, logo existo. É penso, sinto, logo existo. Porque não é mais só pensamento. O homem é pensamento, é sentimento, é emoção, é intuição. É um ser complexo, é um ser integral. Isso nós estudamos também, não só nas terapias mais avançadas, mais atuais do século XXI, mas também nas obras de Joana de Ângeles, com o Divaldo Franco. O homem, inclusive tem uma obra dela, O Homem Integral, eu recomendo. Então, hoje nós somos seres que pensa, que sente, que tem intuição, que tem sensação, que tem emoções. E esse ser precisa ser conhecido, ser entendido a partir dele mesmo. Assim o Emmanuel coloca que todos os princípios, eles regem por uma questão de interdependência. Quando nós reencarnamos, nós fomos vinculados, nós nos vinculamos a espíritos com afinidades igual a nós. Na nossa família, nós temos tantas dificuldades na família de estarmos juntos e não prestamos atenção das afinidades que temos, de pensamento, de sentimentos, de emoção, de intuição. Por isso estamos lá, porque precisamos um dos outros. Nesse processo de interdependência, nós vamos construindo um mundo melhor. E o reflexo, a mente, como ele fala, ela reflete muito, ela é um reflexo da nossa emotividade, das nossas sensações, como eu falei no início. Se nós estamos tristes, as pessoas percebem. Se estamos alegres, se estamos com raiva, se estamos... Porque a mente ela é um espelho, assim. Por isso que nós trazemos na doutrina espírita a informação de que os espíritos sabem o que nós pensamos. Por isso que é muito fácil nos obsidiar. Nós passamos por um processo de obsessão em relação ao mundo espiritual. Porque é muito claro, para eles é mais claro, é um espelho mesmo, sabe? Eles olham para nós, o nosso pensamento está ali. Muito claro quem nós realmente somos. Nós somos o que nós pensamos. Não muda, não se torna diferente. A ideia determina a atitude, diz o Emmanuel, e a palavra que comanda as ações. E é a partir daí que eu posso avaliar o meu nível evolutivo e deixar um pouco de lado essa ideia de querer saber o nível evolutivo do outro. Não é? Eu acho que teu nível evolutivo, tu viu isso? Não, eu encontrei a pessoa, ela estava com raiva. Nossa, quem fica com raiva tem um nível evolutivo, né? Então, quem ri muito alto é obsidiado por espíritos levianos, né? Então, como é que eu sei? Eu não sei. Eu falo por ilusão. Pela ilusão de que eu sei, que eu reconheço pela atitude do outro quem ele é. Não sei, mas da minha eu sei. Eu posso avaliar o meu nível evolutivo pelas ideias que são criadas a partir do meu pensamento. Então, eu penso, crio ideias, lembra tecnologia? Pensei em tecnologia, foi desenvolvendo a ideia e foi crescendo. Então, o ser humano ele vem sendo desenvolvido a cada dia num processo de evolução.
E quando eu percebo que os meus pensamentos, eles geram minhas atitudes, e minhas palavras geram minhas ações. E aí eu posso prestar atenção em como estão sendo as minhas palavras. Quais são as minhas palavras? Quando eu estou falando com raiva com alguém, de onde vem essa raiva? Entende? Eu preciso saber. E aí entra a importância do autoconhecimento. Porque não adianta eu querer que o outro me veja de uma forma que eu não sou. Aí ele vai me ver mesmo do jeito que eu sou, porque está ali, olha. Às vezes ele nem sabe identificar, mas ele já olha e já sabe que as coisas não são legais. O tom da voz, a expressão da voz, toda ela reflete o que está na minha mente. Uma fala desorganizada denota uma mente desorganizada. As pessoas não entendem o que eu digo. E se você for só pensar e elas lerem seu pensamento, elas vão entender seu pensamento? O que você acha? Uma pessoa que tem uma fala que sempre fala e reclama que as pessoas não entendem o que ela diz. Se ela fosse ouvir o pensamento, será que ela entendia? Também não. Percebe que a forma como eu penso. O que o Emmanuel nos convida? A uma atenção maior para a forma como nós pensamos. Os espíritos nos influenciam, diz os espíritos a Kardec na obra Livro dos Espíritos, que os espíritos nos influenciam, e na maioria das vezes, muito mais do que nós imaginamos, e algumas vezes eles que nos guiam. Através do quê? Através do quê que eles nos guiam? Do nosso pensamento. Eu estou até pensando uma coisa legal, mas aí diz, olha, aí vem uma influência para me ter um pensamento negativo. Não, mas um pensamento... Aí recebe um vídeo falando de coisas horrorosas. Na maioria das vezes, fake news. Aí eu olho. Aí eu, será que eu olho? Não olho. Eu vou olhar. Aí pronto, ali o pensamento já minou, entende? As informações que nós escolhemos, as notícias que você escolhe assistir, ouvir, as coisas que você resolve ler, tudo isso são armazenados na mente. E vão sendo conteúdos para você pensar. Igual o ABC. Né? Para você aprender a ler, você teve que primeiro saber o A, o B, o C, até o Z. Depois que você decorou, você foi aprendendo a juntar. Depois que você juntou, você começou a fazer as palavras. Então, a mente, ela recolhe informação daqui, dali, e ela vai formando uma forma de pensar, um jeito de pensar. Então, nossos pensamentos, como nós, de forma equivocada, pensamos, a gente não manda em pensamento. O pensamento veio, não sei de onde, veio das trevas, às vezes. Eu estou pensando coisas horríveis da treva. Não veio da treva. Tu está trazendo isso de algum lugar. Se for uma influência espiritual, pode ser. Mas você tinha aí o quê? Você sabia o ABC dessa história. Para poder o Espírito te dizer, fazer essa conexão, entende? É como um brinquedo Lego. Eu posso montar, mas só se eu tiver o Lego. Se eu não tiver, não tem como montar. Então, você já tem ali as pecinhas. Aí vem a influência espiritual, só vai fazer o quê? Monta aí, olha, pega o preto, bota no azul. Pronto, acabou. Acabou o seu dia, já brigou com alguém. Já ficou com raiva, já fez uma confusão. Ou, ao contrário, também acontece. Porque as influências espirituais não são só de obsessores. Tem as influências boas. Tem os amigos espirituais do bem. Então, você está aqui, veio para o Centro Espírita, assistiu uma palestra, toma um passe, veio estudar, se matriculou nos estudos, escolhe boas leituras. O que vai acontecer? Os amigos espirituais, seus mentores, seus guias, seu anjo da guarda, vai se aproximar de você e vai te orientar a tomar melhores decisões, a fazer melhores escolhas, a ter uma melhor conquista, melhorar a tua situação, organizar melhor a tua vida material, financeira, entende? Tuas relações sociais, na família. Por quê? Porque você tem as informações. Você termina de ler um livro desse, e aí o que acontece? Você já tem todos os itens para um amigo espiritual chegar e dizer assim, olha, agora eu vou só te ajudar, ele vai só dar. Lembra? Só lembrar do brinquedo Lego, eu já tenho lá as pecinhas, vem alguém e me ajuda a montar. Porque nós não, como diz o poeta, fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. Nós precisamos uns dos outros. E o Emmanuel deixa claro aqui. Nós somos interdependentes, vivemos em permanente interconexão
um com os outros, encarnado para encarnado, desencarnado para desencarnado, encarnado com desencarnado. O encarnado influenciando o desencarnado influenciando o encarnado. E nós vamos vivendo nessa roda, né, como dizia Buda, nessa roda do Sansara, até sairmos da ilusão, acordarmos para uma realidade maior, que é a realidade da consciência, e o que vai acontecer? Nós vamos nos conectar com a mente de Deus. Esse é o projeto existencial. Isso quando nós começamos a valorizar a vida. Lembra? Qual o sentido da vida? A vida. É viver. Então, o Emmanuel, ele vai nos convidar, nesse processo, a ultrapassar esses obstáculos, a ir além. Não viver com uma mente de improviso. Ele fala sobre isso aqui, sabe, a mente de improviso. Aí eu quero uma ajuda espiritual, mas a minha mente é de improviso. Como é que a gente faz as coisas de improviso? É legal? As coisas que vocês já fizeram de improviso até hoje, diga aí para mim. Se fosse dar uma nota de 0 a 10, quanto é que vocês ganhariam? O que você fez de improviso? E aí, Paulo, o que é que tu acha? Tudo que tu fez de improviso hoje, de 0 a 10, tu daria quanto? Uns 4,5, né? Por muita bondade, né, Ilmar? Muita bondade. Por bondade a mim mesma, eu dou 4,5 de improviso. Agora, as coisas que eu me organizo, que eu me planejo. Então, o que a Amanda está dizendo? A mente, só diante do improviso, você vai fazer. Mas e a nota que você quer? E o processo evolutivo que você quer na Terra? Então, ele nos convida a ir além do círculo do trabalho, apenas dentro desse movimento em que nós estagiamos, dentro do improviso, das limitações. Porque se a mente é essa força poderosa que está vinculada a todo o movimento do universo, imagine o que nós não podemos criar para nós, para a nossa vida. O nosso vínculo com Jesus. Já pararam para pensar que a forma como você pensa em relação a Jesus é só na forma triste, é só na dor? Ai, Jesus, eu estou tão triste. Me ajuda, por favor. Imagina, ai, Jesus, é tão bom estar alegre. Não, eu quero convidar Jesus para um momento de alegria. Né? Pensar em Jesus, mesmo que esteja, não me lembrar de Jesus que está doendo, mas quando eu penso em Jesus, eu penso que eu vou ficar bom, que Ele vai me ajudar a ter energia suficiente para encontrar um recurso. Quando vai para o médico? Ai, Jesus, me ajuda a ir para o médico. Não sei o que ele vai dizer. Então, Jesus me acompanha para ir no médico, porque eu sei que o resultado desse exame pode não ser bom, mas o médico vai me atender bem, eu vou receber a indicação, eu vou ser encaminhada da melhor forma possível, eu vou receber um medicamento que me ajude a não doer. E se eu desencarnar, Jesus, eu sei que alguém de bem vai estar me esperando para me ajudar. Entende? Caminhar com Jesus assim, ó, nessa linha para frente, para adiante, como dizia o Buzz Lightyear, né? Ao infinito e além. A gente traz Jesus para cá, para a nossa pequenez, para o nosso limite, para esse pensamento pessimista, pequeno, menor, mediano. Imagina se você começar a conduzir sua mente para o alto, trazer Jesus numa perspectiva maior. Gente, quando eu penso em Jesus, eu me alegro. A minha situação pode estar difícil, você olha ali a conta do banco, meu Deus, mas Jesus vai me ajudar porque eu vou ter ideias melhores, né, de organizar melhor a minha vida, de trabalhar, encontrar um trabalho que me ajude mais. Então, Jesus tinha que ser esse movimento para o alto, como diz Emmanuel, senão a mente ela fica estagnada nessa roda, nesse movimento menor da Terra, nessa perspectiva da sobrevivência. O que Jesus diz? Eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. Ele não disse que vinha para a gente ficar aqui nessa vida mediana, apenas contando com Jesus para lutar pelo pão com manteiga. Não que não seja bom, pão com manteiga é uma delícia, mas o pão com manteiga é da nossa conta, Jesus é para outro nível, é para outra vibração. O pão com manteiga está aqui, está legal, eu gosto. Nós vamos falar na próxima, em fevereiro, nós vamos falar sobre a vontade. Como dirigir, como trabalhar na nossa vontade. Mas eu preciso trabalhar primeiro como eu uso a minha mente. O Emmanuel, então, nos convida a fazer um movimento diferente, incessante, de cuidado da mente.
E aí ele fala sobre a questão do meditar. E eu gosto de usar esses 3 termos, contemplação, meditação e oração, que são higienes diárias da nossa mente. Que uma hora, quando você se decidir para optar por esse movimento, você vai ver o quanto que a sua mente passa a ser um recurso da sua evolução, não um recurso para te afundar cada vez no mundo de ilusão, de materialidade, mas sim mergulhar na tua condição espiritual. Respiramos num mundo onde projetamos e recebemos imagens. E aí? Quais são as imagens que você projeta com seus pensamentos? Quais são as imagens que você recebe? Para um pouco, para. Respira. Olha. Lembra de Jesus? Olha, vigia e ora. Jesus já trazia esse movimento da atenção plena, já trazia esse movimento da presença. Ele dizia assim, olha, está lá no Evangelho de Marcos, olha, vigia. Depois que você olha, que você identifica, agora vigia, ou seja, reflete. Vigilância vem de refletir, então, olha, reflete o que tu está sentindo, como tu está pensando. E aí ora para você ter uma ajuda maior. Ora para que você tenha condições de dar esse passo além. Então, Emmanuel vai nos lembrar que aprender a viver o presente é fundamental porque o reflexo mental mora no alicerce da vida. Refletem-se as criaturas reciprocamente na criação, que reflete os objetivos do Criador. Não foi o que a Namico leu no dever? Vê que está tudo combinado. Nós combinamos de ler essa mensagem do dever? De ler Palavra de Vida Eterna? Não combinamos. Eles não combinam nada comigo, eles só me mandam vir para cá falar. Não combinamos nada, mas o que o dever é? Onde o dever começa? No pensamento. A forma como você pensa reflete os seus deveres. Os seus deveres para com você, para com a vida. Os compromissos com o Criador através da ajuda mútua, de dedicação ao próximo, de refletir ao próximo. Simpatia e bondade começa aonde? No pensamento. Se você começa a trabalhar, o Emmanuel diz, não pense em amar, se você não aprendeu ainda a arte da simpatia. Porque ninguém ama tratando o outro com grosseria, com estupidez. Então, toda vez que eu trato alguém com grosseria, com estupidez, eu digo, meu Deus, eu não sei amar. Estou longe, aí eu penso, não, estou longe não, eu já estou exercitando a simpatia. Aí eu fico toda feliz porque eu estou exercitando a simpatia. Então eu volto lá e começo a exercitar a simpatia, começo tudo de novo, porque essa é a arte. Porque viver não é mágica, viver é arte. E a melhor arte é essa, a arte de recomeçar. A arte de recomeçar todos os dias. Acorda pela manhã, esconde o celular de você. E antes de pegar em qualquer coisa, pensa, Senhor, o que eu acordei pensando, o que eu vou pensar hoje, como é que eu vou cuidar da minha mente? Te compromete com a tua mente, com a tua forma de pensar. Assim como você naturalmente se levanta, escova o dente, né? Escova o dente? Não, escova o dente, né? Te gosta de escovar. Por que você escova o dente todos os dias? Você já nasceu sabendo escovar o dente? Não, porque a gente nem tinha dente, né, quando nasceu. Mas quando eu era criança, achava ruim, né, a mãe? Vai escovar o dente, aquela confusão. E na confusão, você aprendeu, hoje naturalmente você levanta, escova o dente e volta. Entende? Assim é a nossa mente. Precisa desse cuidado. Observa, não estás só, ninguém está só. E por mais que ninguém esteja à sua volta fisicamente, a sua mente está conectada com todos os seres, em todos os lugares. Como é que eu sei com quem eu estou conectado? Olha no espelho do pensamento e observa quais as imagens que teu pensamento reflete. Observa. Porque o outro está te vendo exatamente como tu és, como eu sou. Então, não use a inteligência
para se perder na ilusão. Use a inteligência para cuidar da sua mente, para iniciar esse processo de autoconhecimento, para que, antes de que saibas quem eu sou, possas refletir o que eu sou, ser humano, o que é um ser humano. Dotado de razão, de inteligência, como diz lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos. O ser humano, dotado de razão e de inteligência, consciência, deve agir um para com os outros com espírito de fraternidade. Eu penso nisso. E aí nós temos Jesus para nos convidar a viver uma nova experiência, de ser um novo espelho no mundo, quando Ele diz: bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados de filhos de Deus. Que sejamos bem-aventurados, que tenhamos esse estado de bem-aventurança, por vivermos todos os dias com esse pensamento. Se ainda não conseguimos promover a paz, faça a sua opção. Diga para a sua mente que você quer refletir a imagem de Deus, promovendo a paz. Busca a paz, busca o bem, que o bem te encontrará. Esses são os ensinamentos do nosso mestre. Muito obrigada, até a próxima.